Ela era brasileira, ele um milionário árabe. E o que começou como um romance improvável virou uma guerra contra o preconceito, o orgulho e até a própria família. Mas será que o amor deles seria forte o bastante para sobreviver a tudo isso? Essa história vai mexer com seu coração, e eu aposto que você não vai conseguir sair até o último segundo. Então já se inscreve no canal e prepara o coração, porque o que vem agora é forte. Quando Laila abriu os olhos naquela manhã nublada em Recife, não imaginava que sua vida estava prestes a virar uma tempestade. Do lado de fora, o céu parecia indeciso entre chover ou explodir em calor. No rádio, uma música antiga tocava baixinho, mas seu coração já estava acelerado. Era o dia em que ela conheceria Khaled, o homem que vinha trocando mensagens com ela há meses. Um árabe misterioso, milionário, educado, dono de uma voz grave e calma, e com um olhar que escondia mais do que revelava. Eles se conheceram por acaso em uma live sobre arquitetura sustentável. Ele estava no chat, ela fez um comentário espirituoso, ele respondeu. E a partir dali, conversaram todos os dias, madrugada adentro. Khaled era herdeiro de um império da construção civil no Oriente Médio, mas nunca agia como alguém cheio de si. Sempre curioso sobre o Brasil, sobre a simplicidade das coisas. Sobre ela, Laila, por sua vez, era guia turística. Tinha 29 anos, um humor leve, mas um passado cheio de cicatrizes. Carregava o peso de uma mãe doente, um pai ausente e a responsabilidade de manter as contas da casa sozinha. O mundo dela era completamente diferente do de Khaled. E talvez por isso ela tenha caído tão fácil naquela conversa improvável que virou vício. Ele era o oposto de tudo que ela conhecia. Calmo, preciso, quase inalcançável. No entanto, naquele dia em que o viu sair do aeroporto com seu terno de linho branco, pele dourada pelo sol e olhos de tempestade, Leila teve certeza. Não era só imaginação. Ele era real. E seu coração, que por tanto tempo esteve em silêncio, gritou. O primeiro toque das mãos foi tímido, quase reverente. Khaled falava português com sotaque suave, mas com palavras bem escolhidas. Ela se atrapalhou, riu, ele também. Foram dias intensos. Ele visitou os mercados com ela, experimentou tapioca, dançou forró desajeitado e se encantou com cada detalhe simples que ela mostrava. E quando o beijo finalmente aconteceu, em frente ao mar, numa noite silenciosa, parecia que o tempo tinha parado. Mas amor real não é só poesia. Nem praia nem brisa. O tempo estava contra eles. Khaled precisava voltar para o seu país em uma semana. E antes disso, havia uma proposta que vinha amadurecendo em silêncio. Você viria comigo para conhecer minha família? Leila hesitou. Ela não era mulher de se jogar no escuro. Mas quando olhou nos olhos dele, tudo o que temia parecia menor do que o que sentia. A decisão foi sim. E 2 semanas depois, ela estava com as malas feitas, passaporte em mãos, coração na garganta. Nunca tinha saído do Brasil. Agora, estava prestes a pousar em um mundo onde as regras eram outras, onde um simples olhar podia significar demais, ou não significar nada. A chegada foi impactante. O calor era seco, o céu alaranjado, os prédios gigantescos e luxuosos. Khaled a tratava como uma rainha, sempre ao lado dela, sempre gentil. Mas Leila logo percebeu os olhares das pessoas em volta. Mulheres cobertas da cabeça aos pés, homens que pareciam desconfiar dela. Era um país onde tradição falava mais alto do que emoção. No jantar de apresentação à família, tudo desabou. A mãe de Khaled, Nazieira, nem tentou esconder o desdém. Seus olhos escuros varreram Laila como se estivesse avaliando uma mercadoria estragada. Ela é brasileira? Disse com um leve levantar de sobrancelha. E trabalha com turismo? A sala ficou em silêncio. Leila sorriu sem graça. Khaled apertou a mão dela por baixo da mesa. Naquela noite, Laila não conseguiu dormir. Por mais que tentasse racionalizar, se sentia invadida, humilhada, fora de lugar. Na manhã seguinte, enquanto caminhava pelo pátio da mansão, escutou parte de uma conversa entre Nazieira e o irmão de Khaled. Ela não entende nossa cultura. Está aqui por interesse. O que pode oferecer ao nosso nome além de problemas? Khaled tentou amenizar. Diz que a mãe era tradicional, que com o tempo ela entenderia. Mas Laila sabia ler olhares e o da sogra era feito de gelo. Nos dias seguintes, ela foi ignorada, excluída de decisões familiares,
corrigida por detalhes tolos. Tudo parecia um teste, como se cada passo que desse fosse avaliado e reprovado. Mesmo assim, Layla não desistiu. Tentou aprender palavras em árabe, se vestia com respeito à cultura, fazia perguntas. Queria mostrar que estava ali por amor, mas cada gesto era distorcido. Nazira dizia que ela era atrevida, que queria aparecer demais, que só mulheres vazias sorriem tanto. O ápice aconteceu num almoço em família. Leila comentou que pretendia trabalhar assim que voltassem ao Brasil. A sogra, com a taça na mão, respondeu em tom seco: "Vai escrever sobre a experiência aqui? Virar escritora como as outras que se aproveitam de histórias exóticas para ganhar fama?" Foi a gota. Leila engoliu o choro, mas naquela noite arrumou as malas. Disse a Khaled que ia embora, que não dava para viver sendo odiada, que ele merecia uma mulher do mundo dele. Mas Khaled, pela primeira vez, se mostrou realmente vulnerável. Chorou. Pediu que ela não fosse. Disse que já havia enfrentado a rigidez da própria cultura antes, mas que agora ele escolheria o próprio caminho. Que se o preço do amor era desobedecer, então ele pagaria. Eles não dormiram. Conversaram até o sol nascer. Ele prometeu que cuidaria dela, que a protegeria da frieza da família, mesmo que isso custasse seu lugar nos negócios. Leila, em silêncio, entendeu que o amor, às vezes, é também resistência. Na manhã seguinte, Nazera entrou no quarto. Encontrou os dois de mãos dadas. Não disse uma palavra. Apenas deixou uma bandeja com café e se retirou. Algo nela havia mudado. Ou talvez estivesse começando a ceder. Na semana que se seguiu, Khaled decidiu que voltaria ao Brasil com Layla. Disse que criaria novos negócios por lá. Queria construir algo do zero, com ela. A mãe o chamou de tolo. Disse que ele estava jogando fora um legado, mas pela primeira vez ele não hesitou. "Meu legado é o que eu escolho deixar. E eu escolho ela." No voo de volta, Layla olhou para ele e perguntou: "Tem certeza disso tudo?" Ele sorriu, apertou sua mão. "Tenho certeza de você." Pela primeira vez, ela acreditou que talvez, só talvez, o amor pudesse ser mais forte que o medo. O avião cruzou as nuvens, deixando para trás um mundo dourado, rígido e cheio de regras. À frente deles, o Brasil os esperava de braços abertos. Eles não sabiam o que viria depois, mas sabiam que enfrentariam tudo juntos. A primeira semana no Brasil foi leve. Leila parecia mais à vontade, rindo com os amigos, reencontrando a rotina. Khaled, mesmo ainda perdido entre o português rápido e os trens lotados da cidade, sorria mais do que nunca. Eles dormiam abraçados, cozinhavam juntos, planejavam um pequeno negócio, algo só deles. Ela sugeriu abrir uma agência para receber turistas árabes no Brasil, aproveitando os contatos dele. Ele gostou da ideia, mas a calmaria foi curta. Nazira não se deu por vencida. Mesmo distante, ligava para o filho todos os dias, questionava, criticava, chorava. Dizia que ele estava sendo enganado, que Layla era uma aventureira disfarçada de doce. Khaled desligava o telefone esgotado. Cada ligação da mãe era como uma pedra amarrada ao peito. Layla percebia o incômodo, mas tentava não interferir. Ela sabia que Nazera era o tipo de mulher que usava o silêncio como faca. E usava bem. Um dia, Khaled entrou no quarto com os olhos pesados. "Ela disse que vai cortar minha parte na herança se eu não voltar." Layla apenas respirou fundo. Não disse nada, porque amor que precisa de dinheiro para sobreviver não é amor, mas doía. As coisas pioraram quando a saúde da mãe de Layla se agravou. Dona Neide passou mal em casa e foi internada com suspeita de falência nos rins. Leila largou tudo para cuidar dela. Khaled ajudava como podia, mas sentia-se inútil. Era outro mundo, outra dor. Enquanto isso, a sogra continuava agindo nas sombras. Mandava recados por parentes, fazia postagens sutis em redes sociais, falava em filhos que esquecem suas raízes. Khaled começou a ter insônia. Leila, que antes sorria com o corpo inteiro, começou a ficar quieta. O plano da agência de turismo foi adiado. As contas apertaram. Khaled tentou conseguir investimentos com contatos no exterior, mas todos tinham receio. Afinal, ele havia abandonado a sucessão na empresa da família. Sem o sobrenome da família por trás, Khaled era apenas mais um empreendedor tentando começar do zero. Uma noite, depois de um dia difícil no hospital com a mãe,
Leila chegou em casa e encontrou Khaled sozinho no sofá, no escuro. Você ainda me ama? Ele perguntou. Ela parou. A pergunta veio sem tom, sem raiva, só vulnerabilidade. Ela sentou ao lado dele e respondeu com os olhos marejados. Você ainda acredita em nós? O silêncio entre os dois foi o mais longo que já viveram. Khaled encostou a cabeça no ombro dela. Acredito. Mas às vezes me pergunto se o nosso amor tem espaço no mundo real. No dia seguinte, Nazera apareceu de surpresa no Brasil. Sozinha. Sem aviso. Chegou na porta da casa onde eles moravam e foi recebida com um abraço por Khaled e um choque por Laila. A tensão no ar era espessa como fumaça. A sogra não perdeu tempo. Olhou a casa simples, o bairro popular, a pequena estante com livros velhos e perguntou: É aqui que você escolheu viver? Khaled respondeu: Sim, aqui tem paz. Aqui tem amor. Naziera passou 3 dias na casa, fingindo cortesia, mas espalhando veneno em cada conversa. Comentava sobre a limpeza, sobre os vizinhos, sobre como as roupas de Laila eram inadequadas para uma esposa de um homem do seu nível. Laila manteve a calma até onde pôde. Mas no terceiro dia, após ouvir Naziera dizer que mulheres como ela são ótimas, por um tempo, explodiu. Por que a senhora me odeia tanto? O que eu fiz além de amar seu filho? A sogra não respondeu. Apenas levantou-se da mesa e foi para o quarto. Khaled ficou em silêncio. Aquilo era mais do que choque. Era luto. O luto de ver que sua mãe não seria capaz de amar a mulher que ele escolheu. Naquela noite, Laila fez as malas. Disse que precisava respirar. Foi para a casa de uma amiga. Khaled tentou convencê-la a ficar, mas ela estava esgotada. Eu não vou viver uma guerra por amor. O amor deveria ser o lugar onde a gente se esconde da guerra. 2 dias depois, a mãe de Laila faleceu. Khaled esteve ao lado dela o tempo inteiro. Carregou o caixão, cuidou de tudo, abraçou cada parente. Laila estava destruída. Mas algo mudou naquele luto. Pela primeira vez, ela percebeu que não estava sozinha. Ele estava ali, de verdade. Nazera foi embora sem se despedir. Antes de embarcar, deixou uma carta. Você me odeia e talvez tenha motivos. Mas um dia, quando for mãe, vai entender. Eu só queria proteger meu filho. A carta foi rasgada por Laila no mesmo instante. Ela não queria entender. Não ainda. Talvez nunca. Mas a dor que sentia ali não era só da sogra. Era da vida, da perda, da dúvida. Os dias seguintes foram lentos. Khaled voltou a falar com um contato no Líbano e conseguiu uma proposta para construir um hotel ecológico no litoral do Brasil. Precisaria de investidores, precisaria de força, mas dessa vez queria fazer por si mesmo. Laila hesitou. Ainda estava de luto, ainda estava machucada. Mas quando ele a convidou para ser sócia, ela sorriu pela primeira vez em semanas. Você tem certeza que quer começar um negócio comigo? Com uma mulher que sua mãe despreza? Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos. Ela pode te odiar. Mas eu te escolhi. O projeto começou. Pequeno, modesto. Eles desenharam tudo juntos. Visitaram terrenos, fizeram reuniões. Aos poucos, o brilho nos olhos voltou. Leila não quis mais saber de sonhos de escrever livros ou dar palestras. Ela queria construir algo real, algo que durasse. Certo dia, enquanto pintavam a parede do primeiro chalé do futuro hotel, Leila olhou para ele e disse: Mesmo com tudo isso, ainda tem uma parte de mim que tem medo. Khaled, sujo de tinta, respondeu: Eu também. Mas amor não é ausência de medo. É escolher ficar, mesmo tremendo. A noite em que conseguiram o primeiro investidor foi celebrada com vinho barato e música alta. Eles dançaram na sala vazia da casa alugada, como se o mundo fosse só deles. Pela primeira vez, Laila se sentiu inteira. Naziera ligou dias depois. Parabenizou friamente pelo projeto. Disse que não entendia, mas respeitava. Leila escutou de longe. Não disse nada. Aquela ligação não apagava nada do que foi dito, mas talvez fosse um primeiro passo. O hotel começou a tomar forma. Eram poucos quartos, mas cheios de cuidado. Leila cuidava da decoração. Khaled, da estrutura. Discutiam, riam, se cansavam, mas se escolhiam todo dia. Em uma tarde de chuva, Laila encontrou no fundo de uma caixa antiga uma carta escrita por sua mãe. Filha, se você encontrar alguém que te faça sentir paz mesmo no caos, não deixe essa pessoa ir. Porque o amor verdadeiro não é feito só de beijo. É feito de presença.
Ela chorou, sentada no chão da sala ainda em obras. Khaled a encontrou ali e a abraçou. Nenhuma palavra foi dita. Só silêncio e amor. Meses se passaram. O hotel ficou pronto. Os primeiros hóspedes chegaram. E a história deles começou a virar algo real. Não para vender, não para virar livro, mas para viver. Uma tarde, sentados à beira da piscina, Layla perguntou: "Você ainda sente falta do mundo que deixou para trás?" Ele pensou por um segundo e respondeu: "Às vezes, mas é só quando esqueço que o meu mundo agora é você." Naquele instante, Layla percebeu que nenhuma aprovação seria maior que aquela. Nenhuma carta, nenhuma herança, nenhum perdão de sogra, porque no fim, amor de verdade não precisa ser aceito, só precisa ser escolhido. A inauguração do hotel foi marcada para uma noite de lua cheia. O céu estava limpo, a brisa vinda do mar trazia o cheiro salgado da esperança. Layla olhava os detalhes com olhos atentos. Flores nas mesas, velas acesas, música instrumental baixinha ao fundo. Khaled ajeitava o colarinho da camisa diante do espelho, sorrindo como quem ainda não acreditava que aquele sonho era real. Os primeiros hóspedes chegavam sorrindo, encantados com a arquitetura que misturava elementos árabes e brasileiros. Era um espaço que contava, em silêncio, a história dos dois. Havia quadros pintados por artistas locais e almofadas bordadas à mão vindas da terra natal de Khaled. Cada canto tinha alma. Cada detalhe dizia: "Isso aqui é nosso." Mas, como todo recomeço, o passado ainda sussurrava pelas frestas. Naquela mesma noite, sem ser anunciada, Naziera apareceu. Vestia um longo preto discreto. Os olhos estavam marcados pelo tempo, mas o olhar era o mesmo, firme, indecifrável. Khaled congelou ao vê-la. Layla sentiu o estômago virar. Por um segundo, o salão pareceu parar. Ela caminhou devagar, analisando cada centímetro do lugar. Quando se aproximou do casal, respirou fundo e disse: "Precisei ver com meus próprios olhos." Layla manteve a postura. Khaled, hesitante, estendeu a mão. Nazira aceitou o gesto, mas não disse mais nada. Ficou até o fim da noite, observando tudo com uma expressão que ninguém conseguia decifrar. Nem mesmo ela. Ao final do evento, já com o salão quase vazio, Naziera se aproximou de Layla. Havia um tipo de cansaço novo em seu rosto. Um cansaço de quem lutou contra o que já estava decidido. "Eu não entendo vocês, mas vejo que ele está feliz. E no fim das contas, talvez isso seja mais importante do que o que eu acho." Layla engoliu seco. Esperava qualquer coisa, menos isso. "Não estou aqui para te amar", Nazera continuou, "mas para te respeitar. E se um dia você tiver um filho, vai entender o que é o medo de perder ele." E então se foi. Sem beijo, sem abraço, mas com um espaço novo deixado para trás. Uma rachadura na muralha. Nos dias seguintes, Layla ainda estava digerindo tudo. A sogra não havia mudado de uma hora para outra, mas algo tinha cedido. Talvez o amor deles tivesse finalmente mostrado a que veio. Não com palavras, mas com presença. Algumas semanas depois, a vida voltou à rotina. O hotel estava cheio. A conta bancária ainda era apertada, mas pela primeira vez estava no azul. E Layla, entre um café e outro servido aos hóspedes, se via feliz em fazer parte de algo maior do que ela. Numa manhã ensolarada, Khaled a chamou até o chalé número 7, o mais bonito do hotel. Havia decorado o quarto com pétalas de flores e músicas da infância dela tocando ao fundo. Quando ela entrou, o mundo pareceu parar. Ele segurava uma caixinha de veludo nas mãos. "Eu não tenho o sobrenome mais influente agora, nem o império que deixei para trás. Mas tenho você, e isso para mim é tudo." Layla caiu em lágrimas antes mesmo de ouvir a pergunta. O sim veio no meio de um abraço apertado com o rosto enterrado no peito dele. O casamento foi simples à beira-mar. Apenas os mais próximos. Nada de luxo, nada de exagero. Dona Neide foi lembrada com uma cadeira vazia e uma flor branca. E Naziera, com passos tímidos, apareceu no fim da cerimônia. Silenciosa. Observadora. Ao lado dela, discretamente, uma lágrima escorria. Layla escolheu não guardar mágoa. Não completamente. O perdão não veio por piedade, mas por libertação. Ela entendeu que o amor entre ela e Khaled não precisava da aprovação de ninguém. Bastava ser escolhido todos os dias. Os anos passaram. O hotel cresceu.
Eles abriram uma segunda unidade, contrataram jovens locais, criaram um espaço cultural com oficinas para crianças e mulheres da comunidade. Khaled se tornou uma referência entre empreendedores sociais. E Leila se tornou raiz, não virou escritora. Nunca publicou um livro, mas escreveu sua história todos os dias nas paredes daquele lugar. Em cada quarto decorado com alma. Em cada abraço de hóspede grato. Em cada gesto de cuidado que fazia sem precisar ser vista. Numa noite chuvosa, sentados na varanda, com os filhos dormindo no andar de cima, Khaled disse: às vezes, quando penso em tudo o que enfrentamos, ainda me pergunto como resistimos. Laila, com os olhos perdidos na escuridão da noite, respondeu: porque escolhemos amar, mesmo quando era mais fácil fugir. E ali ficaram, em silêncio, de mãos dadas, enquanto a chuva caía lá fora e o mundo seguia, sem saber que duas almas de mundos tão diferentes haviam construído um lar onde antes só existia dúvida. E aí, você também teria coragem de enfrentar tudo por amor? Se essa história mexeu com você, tocou seu coração ou te fez enxergar o amor de uma forma diferente, não esquece de se inscrever no canal para receber mais histórias como essa. Tem muita coisa ainda para contar. E quem sabe, a próxima não seja a sua?